Os direitos autorais de imagem são uma forma de proteção legal para criadores de conteúdo visual, como fotógrafos, ilustradores e artistas gráficos. Esses direitos garantem que as imagens criadas por esses profissionais não sejam usadas sem sua permissão ou sem a devida compensação financeira. No Brasil, a legislação sobre direitos autorais de imagem é regida pela Lei de Direitos Autorais, Lei nº 9.610/98, que estabelece as regras e limitações para o uso de materiais protegidos por direitos autorais de imagem. O uso indevido de materiais protegidos por direitos autorais de imagem pode ter consequências legais, como multas e processos judiciais. Por isso, é importante respeitar as regras e limitações estabelecidas pela legislação. Na educação, as regras para o uso de materiais protegidos por direitos autorais de imagem são específicas. Aulas presenciais e ao vivo devem respeitar as regras para o uso de imagens e outros materiais protegidos por direitos autorais. Materiais disponibilizados para alunos também devem ser usados de forma legal. Olá! Hoje estamos aqui para mais uma aula ao vivo da Orthoped Learning. Para quem caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é Orthoped Learning, babá, a Orthoped Learning é uma plataforma online voltada, com cursos voltados para o ensino da ortodontia e ortopedia na infância, certo? Então, se é esse o objetivo, se você quer tratar, interceptar maloclusões no paciente infantil, a Orthoped Learning tem o caminho certo para você. Bom, os alunos da Orthoped Learning, aí para quem quiser dar uma conferida nessas aulas ao vivo, vai ter lá na página do aluno vários protocolos de tratamento nas suas aulas ao vivo. Então vai ter como tratar classe 2, como tratar classe 3, com manejo de espaço na dentição mista. Então dá uma revisadinha nas nossas últimas aulas ao vivo, que você vai conseguir um resumo assim de grande parte dos cursos que estão disponíveis lá na plataforma do Orthoped Learning. E para quem não conhece a plataforma, além dos nossos cursos online, nós também temos mentoria para os alunos do Orthoped Learning. Então, os nossos alunos conseguem entrar em contato para a gente agendar uma conversa, um bate-papo para ajudar no planejamento dos casos clínicos do consultório. Então, é muito legal esse contato com o aluno, eu aprendo bastante, o aluno espero que também aprenda bastante. Essa troca aí é uma troca muito rica para ambos os lados. Então, se você é o nosso aluno do Orthoped Learning e ainda não agendou a sua mentoria, dá uma olhada lá no site e agenda pelo menos para te conhecer um pouquinho melhor e a gente conseguir conversar, entender o seu planejamento. Não consegui horário na mentoria, Ju, o que eu posso fazer? Entre em contato com a Samira e a gente vê como que a gente consegue encaixar ou comigo ou com alguns dos outros nossos professores. Certo? Além disso, os nossos cursos online, nós também temos nossos cursos presenciais, que logo em seguida já terão a agenda, as matrículas abertas para 2026, tanto para o grupo de estudos, a gente fechou as datas na semana passada, quanto para o nosso curso de atualização presencial, que provavelmente vai iniciar em janeiro, tá? Ou novembro de 2025, tá, gente? Talvez eu traga o início desse curso para o finalzinho desse ano, para facilitar aí a questão de férias e o pessoal poder se programar um pouquinho melhor para os pacientes também não ficarem desassistidos nesse período, tá? Já que nossos cursos, as 2 turmas desse ano vão terminar agora em novembro. Enfim, então se você tem interesse nos nossos cursos presenciais, acesse nosso site www.orthopedlearning.com e confira lá, entre em contato com a nossa equipe para receber maiores informações sobre as matrículas para 2026, certo? Bom, e hoje a gente vai conversar vai ser um bate-papo um pouquinho mais rápido, a gente vai conversar um pouquinho sobre
como e quando tratar, como e quando interceptar as maloclusões no paciente infantil. Antes de a gente começar, quero dizer que não existe consenso no tratamento interceptivo na dentição deciduista. Não existe consenso. Não é entre mim e você. O consenso não existe na literatura. Existe evidência da literatura para onde a gente quer olhar. Então, quem é ortopedista, quem é muito funcionalista, quer olhar para a guia de fisiologia, vai encontrar evidências nessa linha, né? Mas no paciente infantil, no protocolo de atendimento, às vezes vai faltar um pouquinho de estudo. Quem não quer olhar nada para fisiologia, como se isso não existisse, quer olhar só o que eu tenho evidência realmente lá no American Journal, não vai encontrar tanta evidência na ortopedia funcional. Apesar de que, se olhar os trabalhos aí da década de 90, vai ver muito ortopedia funcional, sim, principalmente no tratamento da classe 2, tá? De qualquer forma, é importante entender que, apesar de não haver consenso na literatura em relação ao tratamento interceptivo, a todos os tipos de tratamento interceptivo, não deve haver divergência no diagnóstico. Esse é um ponto bem importante que a gente tem que frisar. Independente da sua linha de ação, a gente tem que estar vendo a mesma coisa. As alterações funcionais de deglutição ou respiração, elas devem ser um consenso. Não tem como você ver um problema e eu não ver o problema. Não tem como eu entender que não existe problema e realmente haver um problema. Deu para entender o que eu estou querendo te dizer? É preciso conhecer o crescimento e desenvolvimento normal para a gente entender se aquilo é realmente uma alteração da normalidade, se aquele problema respiratório é uma alteração transacional, tipo algo que é transitório, ou se é algo perene que vai persistir. Certo? Ou se aquela amígdala hipertrófica, ou aquela adenoide hipertrófica faz parte ou não daquele crescimento normal, ou é uma alteração de normalidade. É claro que aqui não compete a nós definirmos cirurgiões dentistas. A gente tem que caminhar para o otorrino ou para o médico pediatra, enfim, para que realmente possa fazer essa análise. Eu estou querendo trazer um exemplo para vocês. Não tem como eu enxergar uma atresia maxilar, um problema esquelético, e você só vê um problema dentário e querer resolver com uma pista direta e entender lá na frente que foi corrigido. Pode ser que sim, pode ser que sim, mas você tem que ver que a atresia maxilar foi corrigida e não simplesmente corrigir dentariamente e ignorar o problema esquelético. Não pode ser assim. Você não pode ver um problema de mastigação e eu não entender que aquela deglutição, por exemplo, ou deglutição, e eu não entender que aquilo é um problema por entender que aquela interposição lingual, naquela idade, faz parte do desenvolvimento normal. A gente precisa discutir isso. Isso é alteração, tem interposição lingual, mas até que idade é interposição lingual? Eu te convido, é normal ou não? Né? Em que idade que a criança passou no processo de sucção com interposição lingual persistente para um processo de deglutição normal? Com que idade? Como que ela aprendeu? O porquê? Até onde existe essa fase de transição? Até que idade existe essa fase de transição? A gente precisa se questionar isso, gente. A gente precisa entender e observar se aquilo é uma alteração de normalidade ou não. Estou trazendo aqui a interposição lingual como um exemplo, mas há inúmeros exemplos desse tipo. Eu não posso tratar a interposição lingual por entender que ela é uma alteração patológica, se ela pode ou faz parte também do desenvolvimento normal, do crescimento e desenvolvimento infantil, porque uma deglutição infantil, ela vai passar por uma deglutição madura e ela não passa da noite para o dia, ela passa por uma fase de transição. Pode ou não estar associado a um problema. Eu preciso diagnosticar isso, tá? Então, para os alunos da Orthopedic Learning, reforcem, gente, nos 3 primeiros módulos do curso, tá? Quem está assistindo por módulos lá. Deem uma revisadinha. Não, eu quero assistir por curso. Então, dá uma olhada no crescimento e desenvolvimento, classificação das maloclusões, como que elas se desenvolvem. Esses pontos são fundamentais para a gente ter clareza e ser assertivo em quando e como intervir. Beleza? Então, daqui para frente, a gente vai conversar de uma forma mais objetiva. Eu vou pedir para a Samira colocar o slide na tela, para a gente poder discutir alguns pontos onde eu entendo, né, que deve intervir e por quê. Então, vamos começar com alguns quadrinhos. Esse quadrinho, eu vi um quadrinho similar
numa aula, agora eu não me recordo, já faz muito tempo. Alguém me mandou um slide, esse slide com esse formato, eu achei bem interessante, adaptei, fiz os meus parâmetros aqui para trazer aqui para vocês, tá? Mas vamos falar um pouquinho da medição decídua. Então, eu coloquei em verde situações clínicas, as mais importantes, situações que a gente deve intervir, tá? Vamos começar com orientação, padrão alimentar e hábitos. Aqui eu acho que o ortodontista peca um pouco. O ortopedista funcional trabalha melhor. Na orientação do padrão alimentar, ensinar a criança a mastigar, deglutir, isso é super importante para o crescimento e desenvolvimento dos arcos. Na dentição decídua, como um todo, essa orientação do padrão alimentar deve ser realizada. Assim como orientar em relação aos hábitos de sucção não nutritivos, né? Remoção de hábitos, os malefícios desse hábito, por quê? Por que a importância da remoção do hábito nessa fase. Então, na dentição decídua é uma fase onde a gente trabalha muitos procedimentos preventivos que evitam a instalação de uma maloclusão. Então, aqui cabe entender os processos de deglutição, os processos de respiração, né? O que é normal, como ocorrem os ciclos mastigatórios na infância, tá? Tô trazendo aqui tópicos para vocês irem atrás aí, pesquisarem aí em casa, ou darem uma olhada lá nas aulinhas lá na Ortoped Learning, a gente tem uma aulinha sobre ciclos mastigatórios, tá? Deem uma conferida. E hábitos de sucção. Esse é um assunto que eu tô chovendo no molhado. Todo mundo aqui fala sobre hábitos de sucção, aumentação, enfim. Então, dentição decídua é uma de a gente ficar atento a isso. O que mais? Mantenedores de espaço. Então, a dentição decídua também é uma fase onde a gente vai realizar procedimentos preventivos, como a utilização de mantenedores de espaço. Na grande maioria das vezes, a gente vai utilizar mantenedores de espaço, eventualmente na região anterior, ou, né, por questões mais estéticas, eu evito até utilizar, ou na região posterior, a gente vai utilizar no final da dentição decídua, talvez, né? Quando está começando já ali a erupção do primeiro molar permanente, diante da perda precoce de um segundo molar descido, né? Então, a gente pode haver a instalação de um mantenedor de espaço na dentição decídua. Mas no primeiro período transitório é onde ele é mais crucial, principalmente com a erupção dos dentes permanentes, quando a gente está falando de primeiro molar, certo? Recuperadores de espaço. A gente não usa na dentição decídua, então a gente não recupera espaço na dentição decídua. Juliana, mas eu já tô vendo que ele tem os dentes decíduos todos juntinhos e eu preciso recuperar espaço para os dentes permanentes e romperem. Eu preciso ganhar espaço para os dentes permanentes e romperem. Não é o momento de intervir por questões de espaço na dentição decídua. Mesmo que você tenha apinhamento na dentição decídua. A gente não sabe qual o tamanho dos dentes permanentes. A origem embriológica dos dentes permanentes e dos dentes decíduos são lâminas dentárias distintas. Então, não tem relação entre o tamanho dos dentes decíduos e o tamanho dos dentes permanentes. Há uma chance maior de dentes, arcos de Baum tipo 2, sem diastemas, tem maior chance de apresentar apinhamento na dentição permanente, mas não existe uma regra direta, porque não há uma relação direta entre o tamanho e as origens, né, dessas duas dentições propriamente ditas. Então, não dá, a gente não intervém na dentição decídua para ganhar espaço para os dentes permanentes. A gente vai esperar o primeiro período transitório para realizar essas intervenções relacionadas ao espaço, certo? O que mais? Então, a gente também não faz análise de espaço na dentição decídua. A gente pode ter uma ideia em relação aos diastemas. Eu sei que se a criança tem diastemas quando somados aí na região anterior, em torno de 5, 6 milímetros, que é mais ou menos o tamanho de um dente, de um incisivo, provavelmente ela vai ter espaço para todos os dentes permanentes. Quando ela não tem esses diastemas distribuídos, né, se a gente pegar lá os artigos antigos, lá da década de 50, já vão trazer esses dados. Mas quando ela não tem esses diastemas distribuídos, ela vai ter uma chance maior de ter apinhamento na dentição permanente, mas a gente vai esperar esses dentes começarem a romper para definir essas intervenções, certo? Volta o slide na tela, Samira. O que mais que a gente tem ali? Mordida cruzada anterior. A gente vai intervir na dentição decídua? Sim, normalmente no final da dentição decídua. Principalmente nos pacientes classe 3 esquelética, essa mordida cruzada anterior. É comum os alunos me perguntarem, mas o paciente tem 2 anos e meio, ele já está cruzando com a postura aqui anterior, já está cruzando anterior.
faço alguma coisa, não adianta a gente fazer intervenções antes de ele ter o plano oclusal definido e essa relação estabelecida. Pode ser só uma relação postural. Ju, então quando que esse plano oclusal vai estar definido? Próximo aos 3 anos de idade. 2 anos e meio, 3 anos, quando tem a erupção de todos os dentes tecidos. Aí eu já posso dizer, sim, o paciente tem uma mordida cruzada anterior. Antes disso, ele pode ter uma postura, mas não necessariamente a mordida cruzada anterior para eu intervir. Joia? Então, se ele já tem a mordida cruzada, ela vai se estabelecer próximo aos 3 anos de idade, eu já posso intervir. Por que eu normalmente opto por intervir próximo aos 4,5, aos 5 anos de idade? Porque eu normalmente tenho maior colaboração dessa criança. O meu tratamento, normalmente é mais assertivo e eu diminuo o meu tempo de intervenção. Mas eu posso agir já aos 3 anos e meio, aos 4? Se for, por exemplo, um desgaste de dente descido, né? Quando a gente observa um contato prematuro que causou um desvio, uma mordida cruzada, ou anterior ou posterior, a gente pode fazer. Ou se eventualmente a gente construir uma pista em resina para minimizar o impacto daquela relação e permitir que ele cresça com normalidade, ok. Mas tirando isso, em mordidas cruzadas anteriores com suspeita de classe 3, eu normalmente deixo para intervir no final da dentição decídua, quando eu tenho mais colaboração, uma maior colaboração daquela criança e eu diminuo o meu tempo de intervenção. Ponderem isso, tá? O tempo, será que vale a pena eu intervir? Às vezes eu pegar o diagnóstico aos 3 anos e meio, aos 4, será que vale a pena aquela janela de oportunidade de 1 ano, onde eu tenho dentição decídua completa e eu tenho estabilidade nos arcos? Será que eu realmente preciso intervir naquela janela de 1 ano? Se questionem. Será que não é mais fácil eu intervir próximo aos 5, onde eu tenho uma colaboração um pouquinho maior, às vezes eu consigo entrar com um tratamento um pouquinho mais assertivo, no sentido de... o efetivo, vamos dizer assim, no sentido de eficácia e colaboração, né? E diminuir esse tempo de tratamento? A gente precisa se questionar, tá? Então, vamos voltar lá no nosso quadro, Samira. Mordida cruzada anterior e mordida cruzada posterior. Então, a gente intervém na dentição decídua? Sim, eu vou minimizar o impacto dessa maloclusão. Eu normalmente intervenho no final. A classe 2, normalmente não. Nem com pistas? Normalmente não. A classe 2, ela não se autocorrige, mas essa relação antero-posterior, a relação... Os alunos do Orthopedic Learning assistam lá a aula de classificação das maloclusões, como se desenvolve a classe 2, primeira e segunda divisão, para a gente poder entender e abrir um pouquinho a cabeça em relação a isso. Mas essa relação, ela vai se estabelecer de uma forma mais concreta no primeiro período transitório. Então, os casos mais significativos, eu vou intervir no primeiro período transitório, sim, muitas vezes trabalhando expansão de arco, controlando overjet, ou mesmo evitando que a sobremordida se instale, mas eu normalmente não intervenho na classe 2 na dentição decídua. A gente aguarda o primeiro período transitório e intervém nos casos mais complexos, já precoce, sim, tá? Não só lá no pico de crescimento, a gente minimiza o impacto daquela maloclusão. Isso vai depender da complexidade dela. Quão ampla é essa classe 2, a magnitude, né? O que mais? Classe 3, a mesma conversinha que a gente teve da mordida cruzada anterior, tá? Às vezes eu posso ter uma intervenção com pista direta, não é fácil fazer pista direta aos 3, 4 anos de idade, então, de maneira geral, a gente deixa para intervir no final da dentição decídua. O que mais? E sobre a mordida? Normalmente a gente não intervém na dentição decídua. Por quê? Porque eu vou ter o segundo levante da oclusão com a erupção do primeiro molar permanente. O tratamento da sobremordida, o crescimento vertical é o último que termina de crescer, tá? Como um todo. Então, a gente está sempre lutando, pacientes que têm sobremordida, a gente está sempre lutando contra o padrão de crescimento dele. É um tratamento altamente recidivante, em qualquer faixa etária, até mesmo na dentição permanente. Quem trata aí de dentição permanente sabe do que eu estou falando, o padrão muscular, ele é preponderante, ele sempre tende a voltar ao padrão de normalidade. Então, a gente tem que se questionar, será que vale a pena eu intervir já na dentição decídua, nessa relação de sobremordida? Mas eu vou corrigir com pistas, ele corrige na hora. Ilusão. Logo, a relação vertical da face ela vai ser restabelecida. Então, normalmente a gente aguarda
a irrupção do primeiro molar, onde eu tenho o segundo levante da oclusão e eu consigo otimizar essa resposta, porque ele vai permitir realmente esse levante da oclusão e vai permitir sim, pode predispor sim a um crescimento maior de ramo, tratando, né, ou intervindo nessa relação de forma mais significativa. Então, normalmente, a gente intervém na sobremordida no primeiro período transitório e não na dentição descida, certo? Sei que vou dividir opiniões, tá? Sei que estou dividindo opiniões tanto entre ortodontistas quanto entre ortopedistas funcionalistas, aí, ortopedistas funcionais, enfim. Mas o que eu quero que vocês, quem está me assistindo aí, pare e pense, reflita, não assuma uma bandeira, né? Como uma divisão, não, é isso que eu faço, essa é a minha verdade absoluta, porque o fulano me disse isso. Não. Reflita sobre isso que a gente está conversando. Busque um pouco na literatura. Leia os dois lados e busque o seu caminho. Entenda aquilo que faz sentido para você. Procure olhar os seus casos clínicos, né? Os alunos da Orthoped Learning, olhem os meus casos clínicos que estão lá na plataforma. A gente precisa ter uma capacidade um pouquinho mais reflexiva, sabe? Questionadora. Trazer a nossa verdade, aquilo que a gente, sem viés, procura ficar um pouco neutro desses vieses aí. Procura entender, escute todas as versões e procure ver aquilo que faz sentido para você. Joia? Vamos lá, Samira, próximo, vou voltar para o slide na tela. Então, a gente já falou da dentição decídua. Então, esses são os pontos que você deve dominar em relação... O que eu preciso ver? Eu preciso ver isso, eu preciso ver o que é uma mordida cruzada anterior, posterior, quando que eu vou intervir, o porquê. O que é uma sobremordida acentuada, que a gente poderia colocar sobremordida acentuada, né? Então, essas maloclusões a gente precisa ter muito claro os diagnósticos dela. Primeiro período transitório. Então, aí é troca de incisivos e irrupção de primeiro molares. Aqui a gente precisa ter uma radiografia panorâmica e começar a fazer o diagnóstico de agenesias, alterações de padrões irruptivos. Então, aqui... Aí eu acho que quem é muito funcionalista, quem trabalha muito com ortopedia funcional, às vezes peca, porque não vê, nem sempre vê desvio de rota, nem sempre trabalha com extrações, predispondo a irrupção correta aí dos dentes permanentes. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela. Não é só funcional. Existe também questões genéticas, questões dentárias e oclusais que a gente deve prestar atenção. Joia? Então, primeiro período transitório, a gente continua fazendo orientação em relação a padrão alimentar, deglutição e hábitos. A gente continua instalando mantenedores de espaço, muito mais que na dentição decídua. A gente já começa a tratar alguns casos com recuperadores de espaço, principalmente diante da perda precoce do segundo molar descido. Então, esse é o momento. Esfoliou o segundo molar descido porque o primeiro molar permanente reabsorveu parcialmente ele. Tem que caminhar para a intervenção. É o momento de intervir no primeiro período transitório. A gente já começa a fazer alguns casos de análise de espaço. Então, aqui a gente já começa a observar se precisa ou não de espaço. Em algumas intervenções a gente já começa a fazer. Então, coloquei em amarelo porque não são todos os casos de recuperação de espaço que a gente vai fazer no primeiro período, mas os casos mais complexos a gente já começa a intervir aqui. Claro, mordida cruzada anterior, sem sombra de dúvidas. Mordida cruzada posterior, sem sombra de dúvidas. A gente trata no diagnóstico. A classe 2 já está em amarelinho, então os casos mais severos, classe 2 completa, a gente já começa a intervir sim aqui. E a gente tem evidência na literatura sim para o tratamento precoce da classe 2. Classe 3, com certeza. E sobremordida, como eu falei para vocês, a partir do momento que a gente tem a redução do primeiro molar permanente, a gente também já intervém nos casos mais sobremordida acentuados, nos casos mais severos. O que são casos mais severos, Juliana? Aquele onde o incisivo inferior toca lá no palato ou no terço cervical dos incisivos superiores. Então, são sobremordidas mais profundas, em que nessa fase onde a gente está tendo um crescimento alveolar vertical mais significativo, a gente pode trabalhar essa melhora também buscando um crescimento no ramo e uma melhora no padrão como um todo, minimizando o tratamento ortodôntico corretivo lá na dentição permanente. Período intertransitório, então, é a fase de troca e aqui a gente vai tratar recuperador de espaço, análise de espaço, é o período de maior intervenção. Então,
vai continuar fazendo orientações, vai continuar trabalhando em recuperadores, análise de espaço, mordida cruzada, anterior, posterior. A classe 2, nem sempre, certo? Os alunos da Orthopedic Learning, revisem lá nossa aula ao vivo sobre o tratamento da classe 2, como e quando intervir. Tem uma aula só sobre classe 2 e a gente discute esses pontos, quando que o tratamento precoce é justificável e por quê, né? Classe 3 e sobre mordida acentuada, de novo aqui. E aí a gente tem segundo período transitório. Chegando no segundo período transitório, a única coisa que a gente raramente trata é orientação, padrão alimentar, que já passou, assim como na atenção permanente, e mantenedores de espaço. A gente vai utilizar somente em casos de implante, praticamente. Mas não é mais o dia a dia, então por isso que está em amarelinho. E os demais aspectos da maloclusão, a gente também vai intervir a partir daí. Então, entende que as intervenções, elas vão sendo progressivas, em termos de complexidade também. E nossa gama de atuação, então, ela passa desde lá, os procedimentos preventivos, na dentição decídua, ainda quando ela não está completa, e depois ela já começa com procedimentos interceptivos, alguns ainda na dentição decídua, outros na dentição mista, a grande maioria deles na dentição mista. Então, faça uma fotinho desse quadrinho aí e busque entender. O primeiro passo é definir na cabecinha de cada um de nós o que é alteração do padrão de deglutição, alteração da respiração, alteração do padrão alimentar e como que eu vou orientar. Quais são as alternativas de recuperação de espaço, quais são os problemas que eu tenho na recuperação de espaço, né? Como impacção do primeiro molar, o que eu devo fazer. E aí a gente começa a esmiuçar cada um desses problemas, tá? Volto a dizer para os alunos da Orthopedic Learning, a gente também tem uma aula sobre manejo de espaço, então a gente fala sobre recuperadores de espaço e análise de espaço, a gente vai falar sobre a classe 2, classe 3, e a gente também tem uma aula falando do tratamento da sobremordida. Então, esmiucem cada um desses problemas e tenham muita clareza no diagnóstico. Esse é o primeiro passo para a gente ter clareza e poder definir se a gente vai ou não intervir e justificar ou não esse nosso procedimento para os pais. Voltando para mim aqui, Samira, costumo dizer que é uma grande responsabilidade o tratamento ortodôntico, ortopédico na infância. É uma grande responsabilidade. A gente tem que estar muito claro aquilo que a gente causa um impacto na qualidade de vida daquela criança. Não é simplesmente um aparelho removível que ela vai utilizar, não. A gente intervém na rotina daquela família, a gente intervém no psicológico daquela criança que está sendo, muitas vezes é exigida, né, dela usar ou não usar um aparelho, ou uma rotina de quantidade de horas daquele determinado dispositivo, que tem um custo financeiro e um custo biológico. Então, a gente precisa ser responsável por isso, por essas intervenções. A ortodoncia interceptiva não é brincadeira, e é preciso sim ter um olhar a fundo para as alterações funcionais. Não é só dente, concordo, não é só dente, é muito mais que isso, mas é preciso ser muito coerente com essas intervenções, tá? Não é só colocar aparelho também, a gente precisa olhar por trás daquela boquinha, aquela criança e o meio que ela está inserida, e intervir ou não intervir, isso deve ser muito claro, tá? Isso deve ser a gente deve ser muito responsável por essas ações, por esses impactos na vida dessas crianças, certo? Então, o nosso bate-papo de hoje era sobre isso. Queria tentar aí trazer um passo a passo para tentar facilitar o dia a dia de vocês. E para os alunos aí que não são do Orthopedic Learning, volto a fazer o convite para vocês acessarem a plataforma, que eu espero vocês numa das nossas mentorias ou nas nossas próximas aulas ao vivo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.